André aqui com vocês hoje para falar mais uma vez sobre finanças, não é mesmo? E o assunto que eu quero abordar hoje aqui com vocês é sobre como desenvolver a sua consciência ou a sua inteligência financeira. Né? Muito se ouve que aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos estão muito relacionados com aquilo que a gente aprendeu durante a vida, que é o que comumente se chamam de crenças, tá? Mas o que são crenças, na verdade? Elas são experiências que são construídas ao longo da sua vida, em geral ali até os seus 12, 13 anos, e depois você passa a julgar as situações de acordo com essa sua experiência que você aprendeu nesse período, tá? Então, crença nada mais é do que as verdades que você utiliza para julgar as situações e para justificar os seus comportamentos. E quando a gente fala de finanças, né, de crença ou de inteligência financeira, a gente sempre vai ter três tipos, três formas de pensar e agir. A primeira delas é a forma pobre, que está relacionado muito à sobrevivência. Então, você sempre vai viver na questão diária, né? Os seus planos são para sobreviver ali por um momento, por uma situação e pronto, acabou. Você não faz outros planos maiores do que o do dia a dia, dia após dia, tá? A segunda é a classe média. A classe média, ela passa da sobrevivência, né? Ela não tem mais essa necessidade do dia a dia, porém ela está muito focada ou direcionada a comportamentos que buscam status e conforto, tá? Entenda aqui esse conforto como uma forma de você adiantar o seu prazer, né? Trazer aquele prazer futuro para agora e se sacrificar e vamos dizer assim, se endividar financeiramente falando, para que esse conforto já exista, tá? Então, isso é uma questão mais de pensamento mensal. Sabe aquela ideia de você ver a parcela para ver se cabe no seu bolso? Se der para pagar, você divide em milhões de vezes para poder já adiantar esse conforto e para ter um status financeiro maior, tá? Por fim, a gente tem a mentalidade rica. A mentalidade rica, ela busca, né, incansavelmente a liberdade. E o que é essa liberdade? É você ter o seu controle, né, ou ter o seu plano o mais longo possível. E aqui a gente passa para o ano, tá? Quem tem um pensamento e quem tem atitudes ricas, eles sempre estão pensando lá na frente, eles não pensam em fechar o mês e principalmente não pensam ali na sobrevivência, tá? Eles estão um passo à frente. Então, aqui, o primeiro ponto para você se tornar mais consciente financeiramente é você identificar aonde você se encontra nessas três formas de pensar, né? Nessas três mentalidades relacionadas ao dinheiro. Um detalhe muito interessante é que eu não falei e nem faz sentido, né? Isso aqui não está relacionado ao quanto de dinheiro você tem hoje, né? Ao quanto você tem na sua conta, ou quanto você tem de salário, enfim, tudo mais, ou quanto você ganha aí de prolabore do seu negócio, mas sim a forma como você age ou como você cuida daquilo que você tem, tá? Para ficar ainda um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer do ponto de vista de consciência, vamos imaginar, né? Ou vamos trazer isso para a parte do nosso balanço, ou vamos colocar do nosso fluxo do dinheiro, tá? Então, sempre a gente vai ter o primeiro quadradinho, né? Que são as nossas receitas, vou colocar renda aqui, que é o que eu ganho, que é a quantidade de dinheiro que eu consigo fazer. Depois, a gente vai ter as despesas, certo? Fluxo normal, entrada e saída. O que poucas pessoas se atentam é na parte dessa outra construção aqui, tá? Que é basicamente o que eu faço com o meu dinheiro e para onde eu direciono ele, tá? Que é o que a gente chama de ativo e passivo.
certo? O que é um ativo? É tudo aquilo que eu faço que coloca dinheiro no meu bolso, tá? O que é passivo? É tudo aquilo que eu faço que tira dinheiro do meu bolso, tá? Então, o que essas mentalidades, né? Mensalidades não. Essas mentalidades, elas refletem aqui no seu fluxo do dinheiro, né? No como você cuida do seu dinheiro, tá? Primeiro, a renda, ela entra, seja do seu negócio, né? Ou, se caso você é CLT, então você vai ter uma renda que vai entrar um determinado valor no seu bolso, para dentro da sua casa, tá? Quando você tem uma mentalidade pobre, tá? Você não tem uma outra solução que não ser direcionar isso para despesa, certo? E aí, esse valor já acaba aqui. Então, você recebe e paga, você sobrevive, tá? Deixa eu trocar a minha cor de caneta aqui para falar sobre a outra. Quando a gente pensa na classe média, o que acontece? Mesmo começo, né? A entrada do dinheiro, o dinheiro veio para cá na classe média, só que antes de ela pagar a sobrevivência, porque teoricamente já está, isso aqui já está dentro das possibilidades dela, ela já consegue fazer sem problema nenhum, ela dá uma volta no dinheiro, que vai primeiro lá para o passivo, porque ela quer adiantar um conforto, então ela faz um financiamento, né? Ou ela faz um empréstimo, ou ela adianta o cheque especial, tá? Para quê? Para ela ter um conforto mais rápido, para ela consumir cada vez mais, não necessariamente considerando a renda que ela tem, né? Porque ela vai para lá, utiliza das facilidades que essas opções dão, né? Que é parcelamento, que é já usar um dinheiro que ainda nem existe, né? Porque vai que mês que vem você já está sem emprego, né? Então você tem algumas facilidades que acabam tirando o dinheiro do seu bolso. Aonde que tira? Taxa de juros, né? Fica sempre uma pendência, você tem um período longo para conseguir quitar essas coisas que você faz, tá? E aí, classe média vai primeiro para lá, depois o que sobra, ela vem para despesas, que daí continua tirando dinheiro do bolso. Em que sentido? Paga contas atrasadas, né? Muitas vezes deixa de pagar contas da casa, né? Aluguel, enfim, tudo mais. E aí vive sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Pega um dinheiro, gasta antes de ter, maioria das vezes, e depois o que sobra, ela vê o que dá para fazer e vai se adaptando, tá? E por fim, a gente tem a questão dos comportamentos e dos pensamentos ricos, tá? Que, primeiro, eles estão com duas fontes de dinheiro. Vem do negócio, ou essa pessoa rica, ela não necessariamente precisa ter um negócio, tá? Ela pode continuar sendo um empregado e ter duas fontes de renda. Então, ela entra por aqui, tá? E entra também dos ativos, ou seja, ativos, aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Então, ela tem uma casa que ela aluga, por exemplo, né? Ela pode ter investimentos, tesouro direto, ações, enfim, fundos de investimentos. Ela pode ter o seu próprio negócio, né? Vamos dizer assim, além de ela trabalhar para alguém, né? Ou ela tem mais de um negócio. E isso vai só colocando dinheiro. Depois que o fluxo entrou, a primeira ideia que as pessoas que buscam liberdade têm é trazer esse fluxo do dinheiro que entrou, né? Primeiro para a possibilidade de novos ativos, depois eles vêm para as despesas, tá? E dificilmente vai para lá, quase nunca vai para o passivo. Dificilmente pessoas de mentalidade rica têm alguma coisa amarrada no passivo. Dificilmente as coisas tiram dinheiro do bolso das pessoas de mentalidade rica, tá? Então, eu quero que vocês comecem a observar quais são as suas ideias, quais são os seus comportamentos, se você está na sobrevivência, né, um dia de cada vez, se você está buscando status, conforto, tá? Ou se você está procurando a prosperidade e a liberdade. Então, são essas três formas que vão te dar consciência,
né? Para você conseguir desenvolver a sua mentalidade financeira, a sua organização financeira fica muito mais simples quando você tem essa compreensão, tá? E principalmente fazer também a análise do seu balanço ou do fluxo do seu próprio dinheiro. Dúvidas que tiver, manda no comentário. Eu particularmente vou responder cada um, né? E aí a gente vai avançando nos próximos temas. Quero trazer muito mais informações nesse sentido, mais do tipo de aulas mesmo aqui para vocês. E preciso que vocês deem um feedback se tá legal, se tá bacana, se foi interessante isso para vocês.